Livro de Jó, capítulo 42, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus amados irmãos, uma das coisas mais difíceis do ser humano aceitar é que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à dor. Estamos vivendo neste século 21 uma guerra que tem assolado a Ucrânia, uma guerra que tem, na verdade, trazido à tona toda a malignidade, maldade e ganância do coração humano. Guerra esta que tem evidenciado mais uma vez a dureza do coração do homem e como esse homem necessita de Deus. Diante de tantas atrocidades, de tantas mortes de crianças, morte de idosos, morte de mulheres grávidas, morte de tantos jovens, ao ouvir falar que Deus está no domínio, no controle de tudo, nós nos perguntamos, mas como? Como é isso? Eu me lembro que em dezembro de 2014, uma região da Ásia foi assolada por um tsunami terrível. Morreram mais de 300 mil pessoas. E certamente muitos questionaram: onde está Deus? Na visão de Isaías, Deus continua assentado sobre um alto e sublime trono e reina de forma absoluta. E domina sobre todas as coisas de forma justa, de forma perfeita. No entanto, irmãos, muitos não conseguem compreender que, embora tudo pareça um caos, Deus não perdeu as rédeas do mundo. E o caos, ele é advindo, ele é consequência de uma escolha humana, de um pecado humano. Hoje pela manhã nós falávamos sobre conflitos familiares. Uma das coisas que nós realmente destacamos foi o fato de que os conflitos familiares são causados pelo pecado. O pecado é a grande causa dos conflitos, seja na família, seja nos relacionamentos, seja onde quer que a gente viva. O pecado é a causa das guerras. A maldade humana, na verdade, é o que traz à tona realmente tamanha destruição do próprio semelhante. Embora Deus não desejasse jamais tamanha maldade, Ele a permite como uma escolha do homem. Quando Adão escolheu pecar, quando Adão escolheu se afastar de Deus, Deus trouxe à existência a realidade daquilo que é mal. Deus permitiu que viesse à existência por causa da escolha do homem. Pela escolha do homem, o mal passa a ser uma realidade no mundo. E nem por isso, irmãos, Deus deixa de dominar sobre todas as coisas. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de irem em um laboratório e examinarem um microscópio e perceberem aquilo que aos olhos nus são invisíveis e perceber tantas criaturas criadas por Deus, como diz a Bíblia, as visíveis e as invisíveis.
e muitas delas que quase não se vê pelo microscópio. Quando você pega um telescópio, o universo, você contempla todo o universo e você vê toda uma beleza extraordinária de galáxias, de planetas, de astros. E em tudo isso a gente vê o DNA de Deus, a gente vê realmente a presença de Deus, a gente vê a digital do Senhor. Mas é muito fácil nós nos excusarmos de nossos erros, de nossas falhas, de nossas escolhas. E sempre encontrarmos alguém para atribuir a nossa falha, o nosso erro, a nossa indignidade. E se há algo acerca de Deus que nós precisamos compreender é que Deus respeita a vontade humana, Deus respeita a decisão humana, mas o homem se torna responsável por todas as suas decisões, irá arcar com cada uma delas. E independente disto, independente das falhas e escolhas humanas, Deus, Ele domina sobre um alto e sublime trono. Deus é Senhor absoluto de toda a terra. Deus é aquele que mantém a rédeas curtas o controle de todas as coisas. E é maravilhoso, irmãos, a gente então poder visualizar de uma forma positiva a soberania de Deus. Porque quando a gente percebe que existe um Deus que de tudo cuida, apesar de nós, a gente consegue descansar. Aqueles a quem Deus prometeu o bem, aqueles a quem Deus prometeu a vida, aqueles a quem Deus, na verdade, estabeleceu todo um plano de redenção e salvação, ou seja, aqueles que creram de todo o coração no Senhor. A Bíblia diz que o Senhor trabalha em favor destes. O Senhor é aquele que opera para o bem deles. E mais, Ele vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é que nos tornemos semelhantes a Jesus. Todas as coisas, sejam elas aos nossos olhos boas ou não, elas irão contribuir para nos tornar parecidos com Jesus. Louvado seja Deus por isso. E nisso nós vemos também a soberania de Deus. Irmãos, a história de Jó é uma história de caos, de tragédias, de mortes, de perdas, de doenças. Jó era um servo fiel a Deus. Deus se alegrava e se orgulhava no bom sentido de ter um filho como Jó. O próprio Deus testemunhava acerca da fidelidade, da retidão deste homem. Mas mesmo Deus o amando da forma como amava, Deus permitiu a este homem passar por sofrimentos, por lutas. Mas em nenhum momento Deus perdeu o controle da vida de Jó. Antes Ele tudo fez para que os olhos de Jó se abrissem e ele pudesse contemplar a Deus realmente num estágio, numa plenitude muito maior do que aquela que até então ele conhecia. Este é o testemunho de Jó, este que lemos no início desse sermão. Jó, ele chega a declarar que diante da experiência vivida, ele só conhecia Deus de ouvir. Mas após esses momentos de luta, de enfermidade, de acusações, de inimigos que se parecem amigos, ou amigos que se parecem inimigos, enfim, diante de toda essa luta, de toda a ação maligna do diabo, ele declara: eu te conhecia de ouvir, o Senhor me fez conhecer ao Senhor através dos meus olhos, de uma forma experiencial, de uma forma real. Hoje eu sei quem é o Senhor, hoje os meus olhos contemplam a tua face, louvado seja o teu nome. O caos pelo qual Jó passou, em nenhum momento implicou no fato de que Deus estivesse ausente, ou fosse indiferente, ou perdesse o controle do que quer que seja. E assim é, irmãos, em relação às nossas vidas, e assim é em relação ao próprio mundo.
Nunca duvidem do amor de Deus em relação ao mundo. A Bíblia é clara em afirmar, porque Deus amou o mundo, e amou de tal maneira, diz a Bíblia. Não há como mensurar a forma como Deus amou. Não conseguimos compreender a profundidade, a altura, a extensão. Não temos como alcançar o tamanho do amor de Deus. Sabemos que Ele é incondicional. Sabemos que Ele permeia toda a vida humana. E Deus prova o seu amor para conosco, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, Ele enviando o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para nos substituir naquela cruz, para levar sobre si a nossa condenação, a nossa culpa, o nosso erro. Embora o caos humano seja uma evidência cada vez mais lançada aos olhos do mundo, Deus continua dominando de forma poderosa o mundo. Nele não há nenhuma maldade, nele não há nenhuma malignidade. As escolhas humanas fazem com que o mal lhe sobrevenha. E Deus respeita as nossas escolhas. Então, irmãos, a vida de Jó é uma vida que mostra um homem que, acima de tudo, era paciente. Jó era conhecido pela sua paciência. Jó era um homem paciente porque, mesmo vivendo algo totalmente contrário à sua própria sanidade, ele ainda confiava em Deus, ele ainda cria no seu Redentor, ele ainda se mantinha fiel em crer naquele que poderia, por fim, se levantar e restaurar a sua vida. E Deus honrou a fé de Jó, como Deus honra a fé de todos aqueles que nele confiam. Deus honrou a fé de Jó. A história de Jó, irmãos, então nos leva a entender que nós podemos descansar nesta soberania de Deus. Sim, é possível que haja nuances, haja detalhes que você não alcance, que você ainda não compreenda. Mas à medida que você vai conhecendo a Deus, o caráter de Deus, você vai percebendo que Deus é justo, sempre justo. Que Deus é perfeito, sempre perfeito. Deus é bom, sempre bom. Deus é misericordioso, sempre misericordioso. Em Deus não há sombra de variação alguma. Deus é santo. Então, quando você começa a conhecer a Deus, quando você cresce nesse conhecimento de Deus, mesmo não compreendendo o que está acontecendo, você confia, você descansa, porque você sabe que esse Deus é extraordinário e maravilhoso. Por mais que tudo pareça um caos, você descansa, porque esse Deus tem em suas mãos o domínio de todas as coisas. E não se esqueça disso, toda malignidade é uma escolha humana, é fruto de uma atitude humana. E Deus permite que ela exista, porque Deus respeita a vontade do homem. Deus não é o autor do pecado, de maneira nenhuma. Mas Ele teve que prover para que Ele pudesse, a partir de uma escolha humana, ser uma realidade. Porque Ele respeita a vontade do homem. Então, meus irmãos, nós podemos descansar na soberania de Deus. A soberania é esse domínio, é esse cuidado. A soberania é essa ação constante, direta, onde Deus sustenta, mantém, preserva e conduz todas as coisas. E todas elas irão cumprir o seu propósito. Todas elas irão, na verdade, serem conduzidas para que a glória do Senhor se manifeste, para que a glória desse Deus seja percebida, seja conhecida, seja notória. Então, irmãos, eu quero lhes apresentar algumas razões para descansarmos na soberania de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos descansar na soberania de Deus porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo.
Em Isaías, no capítulo 55, verso 9, nós lemos: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus são elevados. Os pensamentos de Deus não conseguimos alcançar. Os pensamentos de Deus, segundo o caráter de Deus, são bons, são perfeitos, são de paz. E por termos, pela palavra de Deus, consciência de que Deus sabe o que está fazendo, nós podemos descansar. Jó teve que reconhecer que não era capaz de entender o que estava acontecendo com ele. Na discussão que ele teve com seus amigos, ele não sabia o motivo. Ele era acusado de estar passando pelo que estava passando por causa de pecado. Mas o próprio Deus testemunhara acerca dele. E não era isso. E Jó foi acusado de tantas coisas. E mesmo Jó não compreendendo o porquê de todo o sofrimento, ele se mantinha fiel, ele se mantinha confiante, porque ele sabia, ele tinha consciência, ele tinha certeza de que Deus sabia o que estava fazendo. De modo semelhante, irmãos, quando estamos em dificuldades e vemos tantos problemas, seja na nossa própria vida, seja no mundo ao redor, nós perguntamos, tantas vezes, se Deus sabe o que está fazendo. Deus só está sabendo? O senhor está vendo o que está me acontecendo? O senhor percebeu? O senhor percebeu as perseguições? O senhor percebeu a traição? Deus, o senhor está percebendo? Sim. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Tudo está claro aos olhos de Deus. Tudo está claro aos olhos de Deus. Como nós cantamos naquele hino, mesmo o sol que cega os nossos olhos é como trevas diante da glória de Deus. Tudo está atente aos olhos de Deus. Então, meus amados, muitas vezes nós não levamos em consideração que nós, humanos, não temos condições de avaliar a Deus, mas tentamos fazê-lo em todo o tempo. Em vez de termos os olhos voltados para nós e nossa maldade, nossa limitação e nossos erros, nós olhamos para Deus e julgamos a Deus e condenamos a Deus e requeremos de Deus, ou como alguns dizem, pressam Deus na parede na tentativa de obter alguma coisa que Deus nem prometeu, que Deus nem disse que faria, mas que alguns asseguram que Deus vai fazer. Então, vamos prensar Deus na parede para que ele não conhecem a Deus. Mas diante de situações como estas, hoje não sabemos o que está acontecendo. A confiança neste Deus, o conhecimento que temos dele, nos assegura paz. Porque mesmo não sabendo o que está acontecendo, este é um Deus que opera de forma maravilhosa para o nosso bem. Deus é o sumo bem. Em Deus não há maldade alguma. Tudo que provém de Deus é bom. Tudo. A própria criação de Deus, aquilo que emana de Deus é bom. Depois de ter criado todo o universo, ter criado toda a terra, ter criado todos os animais e a natureza, enfim, Deus declarou, é tudo muito bom. Assim é a criação de Deus. Mas o que estraga tudo? O ser humano, a maldade humana, a ganância humana. Isso é o que estraga tudo. Mas é muito fácil desviar o olhar dos culpados e olhar para Deus e falar: Deus, onde o Senhor está? Deus, o que o Senhor está fazendo? Nós temos a tendência, irmãos, de não ver como Deus vê. Todos aqueles que já leram o livro de Samuel sabem quando Samuel é chamado por Deus para escolher um sucessor de Saul. Deus então ordena que Samuel vá à casa de Jessé, pai de Davi. Jessé então faz passar aos olhos de
Samuel todos os seus filhos. O primeiro que chega, o mais velho, o homem robusto, o homem bonito, o homem aparentemente preparado. Na mente e no coração de Samuel ele disse: é esse, não tenho dúvidas, é esse. Deus lhe disse: não seja precipitado, Samuel. Eu não vejo como você vê. Você vê tão somente o que é aparente. Eu vejo o que está no coração. E depois de passar todos os filhos, Samuel então perguntou: não tem mais nenhum? Tem lá um franzinozinho, pequenininho, magrinho, feinho. Está lá nos campos cuidando do gado, das ovelhas. Traz ele. Quando Davi aparece diante de Samuel, é esse. Como é que Deus choca, né? A realidade dos homens, né? Deus já via de forma embrionária o grande homem que Davi se tornaria. Um coração ainda tão novo, mas tão temente, tão dedicado a Deus. Um coração que passava horas na presença do Senhor, em adoração ao Senhor. Meus irmãos, muitos dos salmos que nós lemos foram, na verdade, uma composição de Davi ainda jovem, ainda adolescente, em meio ali àquelas ovelhas, cuidando ali das ovelhas de seu pai, de sua família. Deus não vê como o homem vê, Deus olha o coração. E havia no coração de Davi bondade, amabilidade, submissão, obediência. É o que Deus procura em um servo. Quando Deus olha do céu, Ele procura pessoas assim. Pessoas dispostas a se submeter a Ele, a obedecê-lo, a amá-lo, a dedicar-se a Ele. Eu sei que muitas vezes a gente tenta questionar Deus do que fazer, de como fazer. A primeira atitude que Deus espera de nós é que a gente obedeça. Foi o que eu disse recentemente acerca de Abraão, irmãos. Abraão amava tanto a Deus que ele nem questionou quando Deus lhe pediu Isaac. Ele amava muito mais a Deus do que a Isaac. E Deus pediu Isaac para ser sacrificado ao Senhor. E Abraão foi sem questionar. Mas ele sabia que Deus podia prover. E de fato Deus proveu. E a declaração de Deus foi: bem sei que agora realmente você me obedece, você me ama, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Filho amado, filho da promessa. Nós temos a tendência de julgar a Deus. Vemos caminhos fechados onde Deus vê caminhos abertos. Vemos impossibilidades onde Deus vê possibilidades. Vemos portas fechadas onde Deus vê portas se abrindo. Vemos probabilidades onde Deus vê exatidão. Nós somos assim, gente. Nós somos míopes, não enxergamos de fato como deveria. É por isso que precisamos andar com Jesus. Quanto mais andamos com Ele, mais passamos a ter a mente dEle, o coração dEle, os sentimentos dEle, os pensamentos dEle. Isso se dá nessa relação, nessa comunhão, nesse andar diário com Jesus. Às vezes estamos cegos para entender o melhor de Deus para nós. Ou talvez quase sempre. Quase sempre a gente ora, a gente pede, e as coisas acontecem e a gente não era bem isso. E a gente se esquece que Deus, que tudo vê, que tudo sabe, ao nos permitir viver, Ele sabendo quem somos e coisas que nós nem sabemos de nós mesmos, Ele faz as coisas e a gente deveria aprender a ser grato e a confiar. Existe um episódio que nos ajuda a entender bem isso. Em Gênesis 13, de 10 a 11, nós lemos: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro.
Abraão permitiu que Ló, seu sobrinho, escolhesse onde habitar, porque os seus pastores estavam brigando. Havia muita guerra, muita dissensão entre eles. Então Abraão compreendeu que chegou o momento de separar, e ele deu a Ló a possibilidade de escolher. Escolhe para onde você vai. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, muito esperto, olhou a campina do Jordão. Uau! É lá. Mal sabia ele que ele estava indo para um dos piores lugares da terra, para um lugar onde o juízo de Deus veio e destruiu toda aquela terra. Assim somos nós, irmãos. Achamos que sabemos o que é melhor para nós. Jó escolhe as campinas, Ló, escolhe as campinas do Jordão, e ele então acha que ali ele terá sucesso nos seus projetos e empreendimentos. Mas o próprio Ló, ele se angustia e a sua alma se entristece de ver tanta corrupção, tanta malignidade, tanta sujeira do ser humano. Tanta sujeira. E Ló decide ficar na porta da cidade, como que tentando, quem sabe, guiar os viajantes para um outro lugar, para uma outra cidade, ou até mesmo para a sua casa, se for o caso, como aconteceu com os anjos do Senhor. Não, irmãos, nós não sabemos de fato escolher o que nós precisamos. Nós não sabemos. Convém lembrar que a escolha de Deus é a melhor para nós. Quando Deus fala com Josué, no capítulo 1, verso 7, ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Deus tem o melhor para nós. Deus sabe o que está fazendo. Por isso, irmãos, podemos descansar na soberania de Deus. Podemos descansar no cuidado de Deus. Em segundo lugar, irmãos, por que nós podemos descansar na soberania de Deus? Porque Deus conhece os nossos limites. Nós somos frágeis. E Deus sabe até onde vai a nossa força, o nosso vigor, o nosso entendimento, a nossa capacidade. Deus conhece muito bem os nossos limites. Por isso podemos confiar na soberania de Deus. Em 1 Coríntios 10, 13 nós lemos: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus conhece os nossos limites. E conhecendo os nossos limites, Deus jamais irá permitir que algo que seja muito além de nós mesmos, além da nossa força, da nossa capacidade, nos sobrevenha. Deus é maravilhoso, irmãos. Seja tentação, provação, tribulação, seja o nome que for, Deus conhece os seus limites. Deus jamais irá permitir que aquilo ultrapasse a sua capacidade de suportar. E dele virá o escape, dele virá o socorro, dele virá aquilo que, na verdade, como um acréscimo, como um bônus, te fortalecerá para que você não erre, para que você não peque, para que você, enfim, não sucumba diante das provações, das lutas, enfim, de tudo que Deus lhe permite passar. Foi assim com Jó. Deus permitiu que Satanás lhe tirasse tudo: os filhos, os bens, a saúde. Alguns já têm me perguntado: por que Deus não tirou a esposa? A esposa o tempo todo praguejando, falando: amaldiçoa esse Deus e morre. Alguns perguntam: por que Deus não tirou a esposa de Jó? Porque Deus precisava dela, porque depois Jó teve mais 10 filhos.
mas também porque, obviamente, embora a gente fale diante de tantas coisas, Deus é o Deus da oportunidade, Deus é o Deus da chance, ou da outra chance, ou da segunda chance. E isso aquela própria mulher pôde experimentar na sua vida. Louvado seja Deus. Então o próprio Jó, irmãos, ele viveu uma realidade que não ultrapassou a sua capacidade, seja de mente, seja de coração, seja de esperança, seja realmente de confiança em Deus. E é isso que você precisa entender acerca do Senhor. Ele jamais irá ultrapassar os seus limites. Quando alguém sucumbe à provação, pode ter certeza, porque a pessoa não estava em Deus para suportar tal provação. Lembram-se do testemunho de Davi? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Deus sabe dos nossos limites. Deus sabe até onde podemos ir. Deus sabe até onde podemos suportar. Creia que o Senhor não irá deixar que você passe sobre situações difíceis ou circunstância que for, sem estar com você, sem lhe dar suporte, sem lhe tomar pela mão, sem realmente cuidar de você e fazer com que você venha chegar do outro lado. Há um testemunho contado pelos evangelistas, quando Jesus ordenou que eles passassem para uma outra margem, ali do mar da Galileia. Jesus estava cansado, a vida de Cristo era pesada, ele viajava a pé de vilas em vilas, cidades em cidades, pregando o Evangelho, curando enfermos, anunciando realmente a chegada do reino de Deus. Jesus então foi para o porão do barco, foi deitar, foi descansar, estava cansado, estava exausto. Mas Jesus assegurara a todos que eles chegariam do outro lado. Mas veio uma grande tempestade, daquelas que nem os experientes pescadores jamais viram, e eles temeram pela própria vida. E desesperados eles acordaram o mestre e foram petulantes ao dizer: não te importas que pereçamos? Jesus simplesmente se levanta, ordena o mar, ordena o vento e tudo cessa. Homens de pouca fé. O que nós entendemos, irmãos? Seja a tempestade que for, meu amado, seja a luta que for, se Jesus está com você, você vai passar por essa dificuldade, vai chegar ileso do outro lado. É isso que você precisa compreender. Esse Deus em quem cremos é o Deus que cuida de nós de uma forma surpreendente. Se necessário for, o mar para. Se necessário for, o vento para. Se necessário for, o mar se abre. Se necessário for, você anda sobre as águas. Mas esse Deus é o Deus que cuida de você. E precisamos aprender a crer nele de todo o nosso coração. Então, irmãos, por ter a consciência que Deus sabe os nossos limites, nós podemos confiar na soberania de Deus. Existe uma história acerca de um pai cuja filha era cadeirante e ela não conseguia de modo algum mover nenhuma parte, a partir do seu abdômen para baixo, e o pai chegou com um presente para entregar para a mãe daquela criança, e ela então: papai, o que é isso? Ah, isso é um presente que eu trouxe para sua mãe. Nossa, que legal, eu posso entregar? Aí o pai falou: mas minha filha, como é que você vai levantar-se dessa cadeira, ir até o quarto da sua mãe e entregar isso para ela? Você não consegue andar. Mas aquela menina disse assim: mas papai, se o senhor me colocar no colo e me levar até a mamãe, eu posso levar para ela o presente. E é assim que acontece conosco. Muitas vezes estamos impedidos de muitas coisas, somos limitados em muitas delas, mas Deus nos carrega no colo, para que então a vontade dele se realize, se cumpra na nossa vida. Precisamos crer, irmãos. Em todo o tempo Deus nos carrega no colo.
todo o tempo. Perceba como que a gente ainda precisa conhecer esse Deus, hein? Você não imagina que em todo o tempo Ele te carrega, não é verdade? Tem hora que você acha que você está sozinho, né? Tem hora que você acha que Ele te abandonou, tem hora que você acha que Ele é indiferente, não é verdade? E Ele está o tempo todo te carregando nos braços, o tempo inteiro. Deus conhece os nossos limites, irmãos. Deus conhece o peso dos nossos fardos. Algumas vezes nós nos esquecemos que a parte que nós carregamos em relação a que Deus carrega é comparado a nada. É comparado a nada. Que você viva na segurança dos braços de Deus. Em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós podemos descansar na soberania deste Deus, porque não temos condições de contrariá-lo. Quem somos nós para contrariar a Deus? Já que nós não podemos ir contra Ele, nos juntemos a Ele, nos quedemos diante dEle. Eu sei que isso fica parecendo algo ruim, mas tudo depende de conhecermos o caráter de Deus. Quando conhecemos o caráter de Deus, nós descansamos. Mas uma coisa é certa, irmãos, não temos condições de contrariar o nosso Criador. Em Isaías, no capítulo 43, verso 13, o profeta diz: desde os dias mais antigos eu sou, diz o Senhor. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Quem é que pode deter a mão de Deus? Quem é que pode impedir a mão de Deus, o agir de Deus? Quem? Não há quem possa. Não há quem possa. Diante da soberania de Deus, do seu poder infinito, o que é que nós podemos fazer para impedir a Deus? Absolutamente nada. Nós vamos resistir a Deus? Nós vamos nos levantar contra Ele? Nós vamos nos degladiar contra o próprio Deus? Quem somos nós? É um ato de humildade reconhecer quem é você e reconhecer quem Deus é. E isso precisa estar sempre claro na sua mente. Quem é você e quem Deus é. O seu lugar no lugar de Deus. Você precisa sempre reconhecer isso. Para que então você tenha de Deus as suas benesses, o seu cuidado, a sua bênção. É interessante a gente ver na vida de Jó, irmãos, que desde o início ele teve uma atitude de submissão diante de Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Toda honra e glória sejam dadas ao Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. E como aquele que dá, Ele pode retirar. Jó tinha essa consciência. Nada posso contra este Deus. Nós também precisamos aprender esse exemplo de Jó. Nós precisamos aprender que Deus é aquele que tem todas as coisas em suas mãos. Nada pode alterar os planos de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Mas entendam que a vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. Quando a gente acorda para isso, a gente descansa, gente. Deus não é como nós, maligno, traiçoeiro, vaidoso, vingativo. Deus não é como nós. Quantas vezes nós, que nos dizemos cristãos, engendramos, maquinamos o mal contra o outro, ou se não trazemos à luz aquele mal, nós o desejamos. Quantas vezes? Deus não é assim. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é bom, em todo tempo. Em todo tempo. Jonas não entendia isso. Sabem a história daquele profeta? O profeta desobediente? Ele não entendia isso. Ele não entendia que ele não podia ir contra Deus. Deus ordenou que ele fosse para Nínive, ele foi numa direção contrária.
Ele comprou uma passagem para Tarsis, mas mesmo entrando no barco, indo na direção contrária, isso foi contra ou contrariou os planos de Deus? Não. Mesmo indo na contramão do que Deus queria, o plano de Deus seguiu. Entrou no navio, foi para o porão, isso não alterou o plano de Deus. Ele foi lançado no mar, engolido por um peixe, isso não alterou o plano de Deus. Até que então ele cai em si, reconhece o seu pecado, reconhece que ele não tem como realmente ir contra aquele que é Senhor de todas as coisas, e ele então resolve obedecer, mesmo com toda a má vontade do mundo. Imagina um sermão pregado com a maior má vontade do mundo. Foi Jonas durante 3 dias. Nem sei se falou as palavras do jeito que devia falar. Não sei se empreendeu os sentimentos que precisava empreender. E muitas vezes o pregador faz isso, né? Às vezes ele abaixa o tom, eleva o tom, ele usa, enfim, de situações para que, de alguma forma, esses métodos possam auxiliar aí no aprendizado, na fixação, no conhecimento que precisa se apreender. Mas a gente vê um homem sisudo, nervoso, com raiva, e pregando de qualquer jeito durante 3 dias, atravessando a cidade pregando. Qual não é a surpresa de Jonas? Todo aquele povo se converte. Jonas fica revoltado. Há quem explique o motivo da revolta de Jonas, porque os ninivitas eram malignos, eram cruéis. Dizem que os meios mais ardilosos e covardes de tortura foi criado pelos ninivitas. E vários foram os povos que sofreram nas mãos deles. Então o desejo do profeta é que aquele povo fosse destruído mesmo. Esse povo não mereceria viver. Mas aí Deus prova ao profeta que se ele se importa com uma planta que ele não plantou, que ele não cuidou, que ele não regou, que nasce de manhã, cresce de dia e morre de noite, por que Deus não iria se importar com quem não sabe discernir entre um braço, um outro, uma mão, uma outra? Não é isso. Deus ainda tem que dar lição para o profeta. Mas na história de Jonas a gente percebe muito claramente, irmãos, que nada ou ninguém pode ir contra os planos de Deus, pode ir contra aquilo que Deus estabeleceu, porque Ele é soberano. E isso, irmãos, com certeza nos traz paz, porque a partir do momento que conhecemos do caráter de Deus, nós passamos a ver como de fato as coisas são ou devem ser. Se nos levantarmos contra, já sabemos o que virá. Mas se andarmos segundo o querer de Deus, se amarmos a Deus, diz o Senhor Jesus que amar a Deus é guardar os seus mandamentos, então nós saberemos de fato do que iremos receber. Mas por fim, irmãos, por que nós devemos descansar na soberania de Deus? Porque podemos confiar na sua justiça. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que conhece para além do que o olho vê os corações, as motivações. Deus sabe de todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses 1, no verso 4 a 5, nós lemos: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Paulo está louvando os Tessalonicenses, porque eles confiam na justiça de Deus, embora passem lutas e tribulações, eles permanecem fiéis ao Senhor. Deus é justo. Muitas vezes as pessoas chegam para um pastor, para mim, enfim, e fazem perguntas que a gente não tem como responder, né? Eu me lembro que num velório que eu fiz, a pessoa me faz uma pergunta queima-roupa, assim, num tom mais alto, e muitos ouviram: pastor, ela foi para o céu ou para o inferno?
A nossa resposta sempre tem que ser uma só: creio na justiça de Deus. Deus é justo. Deus santo. Deus é justo. E Deus dará a cada um a paga pelas suas obras, pelas suas escolhas, por tudo que nós fazemos. Então, irmãos, nós precisamos crer no Deus que é justo. Aconteça o que acontecer, nós devemos confiar na justiça de Deus. Jó, apesar de estar passando o que estava passando, ele nunca deixou de crer na justiça de Deus. É por isso que ele declara que sabia que o seu Redentor estava vivo e por fim se levantaria e viria ao seu socorro, como de fato aconteceu. Como de fato aconteceu. Nós não temos respostas para tudo, irmãos. Há tantas coisas que nos sobrevêm, a gente fica triste, chateado. Nós não sabemos. Mas confie na justiça de Deus. Confie na soberania de Deus, no Deus que tudo vê, no Deus que tudo sabe. Confie, descanse. Nós temos um Deus que lidera toda a história, um Deus que é Senhor da história. Um Deus que faz com que todas as coisas aconteçam segundo o seu propósito. Eu sei que é complicado para a gente, às vezes, conciliar muita coisa. Mas conhecer esse Deus e o caráter dele nos ajuda, irmãos, a descansar. Saber que ele é bom, saber que ele é justo, nos ajuda a descansar. E a como Jó declarar: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu vou ler de novo. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que a gente realmente, irmãos, aprenda, como Jó, a conhecer Deus muito além da letra, muito além do que os ouvidos ouvem. Que a gente aprenda a conhecer a Deus, vendo, experimentando, vivendo, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor é tão bom e sempre nos alerta acerca de todas as coisas, e em especial acerca da nossa vida, daquilo que nos sobrevém. Seja aos nossos olhos bom ou ruim, o Senhor sabe de tudo, o Senhor vê tudo. E há sempre uma razão para que todas estas coisas aconteçam. Mas se nós de fato conhecermos ao Senhor, saberemos sempre que os teus pensamentos são pensamentos de bem e de paz. Sempre entenderemos que a vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. E por fim, Deus, iremos experimentar estas coisas em nós mesmos. O Senhor jamais nos frustra, Deus. O Senhor jamais, Deus, nos decepciona, jamais. E louvamos ao Senhor por isso. Me lembro da fala de Josué, onde ele diz que em toda a sua jornada, em nenhum momento, nenhuma das suas promessas caíram. Nenhuma. O Senhor é o Deus que cumpre, arrisca a tua palavra. Aprendamos a confiar na tua palavra, ela dá testemunho de ti mesmo. O Senhor dá testemunho desta palavra e ela testemunha de ti mesmo. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a sermos mais crentes como o teu servo Joel. Ajuda-nos a ser mais retos, mais tementes. Ajuda-nos, Deus, a sermos irrepreensíveis. Que o nosso testemunho de fato honre o Senhor, glorifique o teu nome. E, ó Deus, e desperte o coração dos homens. Ó Deus, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar mais um cântico, irmãos.